pessoal, conforme nós combinamos, eu estou gravando aqui, então, a correção do exercício 35 e do exercício 36, ok? Então, vamos lá. Letra A. 1 mais raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Lembra que para resolver isso aqui, nós precisamos multiplicar por um inteiro, certo? Neste caso aqui, o 1 inteiro será o conjugado do denominador que nós temos. Por que nós fazemos isso? Porque nós não podemos ficar com raiz no nosso denominador, certo? Se o nosso denominador aqui fosse só a raiz de 3, a gente ia multiplicar apenas por raiz de 3 sobre raiz de 3. Lembrando que quando o numerador e o denominador são iguais, nós temos uma fração aparente que significa um inteiro. Nesse caso, como a raiz de 3 está acompanhada por uma subtração, poderia ser por uma adição também, nós multiplicamos pelo seu conjugado. O que é o seu conjugado? Nós apenas alteramos aqui. Se a subtração passa a ser adição. No numerador e no denominador. Por quê? Para fazer uma fração aparente, essa fração aparente vale um inteiro. E quando eu multiplico algo por 1, eu não estou modificando. Portanto, é permitido matematicamente que nós façamos isso, ok? Então, vamos lá. Estamos, então, multiplicando pelo seu conjugado. O seu conjugado é apenas alterarmos este sinal, certo? E fica aqui, então. 1 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 mais 1. Repetindo, por que raiz de 3 mais 1? Porque o denominador está com raiz de 3 menos 1. E nós, então, só vamos fazer aqui por raiz de 3 mais 1. No numerador e no denominador, ok? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 1 vezes 1 dá 1. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, ok? Agora aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3, menos raiz de 3. E menos 1 vezes mais 1, menos 1. Como você já deve ter percebido, ó, mais raiz de 3 e menos raiz de 3, nós vamos poder cortar. Vai ficar aqui bem fácil de resolver o nosso denominador. Tiramos, então, o 9 da raiz, certo? Olha, é um quadrado perfeito. Ficamos aqui com o 3 menos 1. E aqui no denominador, então, nós temos raiz de 3 mais raiz de 3, que apareceu aqui, ó, 2 raiz de 3. Esse 1 nós copiamos, e a raiz de 9 nós tiramos da raiz, né? O quadrado perfeito, tem resultado, que é 3, ok? Continuando, então, 1 mais 3, que deu 4. O 2 mais raiz de 3 nós só copiamos, e o 3 menos 1, que deu 2. Este 4, nós podemos dividi-lo por 2, certo? E esse 2 dividido por 2, que fica um 1zinho aqui que está apenas implícito, tá? Então, nós ficamos aí com 2 mais raiz de 3 como resultado final aqui da nossa expressão simplificada, com o radical no denominador, ok? Letra B. 1 mais raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3. Certo? Vamos, então, multiplicar pelo seu conjugado. O seu conjugado é 2 mais raiz de 3, certo? O nosso denominador aqui, ó. Então, tá? Seu conjugado, 2 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Fazemos, então, a distributiva, certo? 1 mais raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3, certo? Então, ó, 1 vezes 2 que dá 2. 1 vezes raiz de 3 que dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, que dá 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9. Aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 2, que dá menos 2 raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, raiz de 9, mais com menos, menos. Certo? Perceba que no meio, ó, nós temos dois opostos. Os opostos, eles se anulam, tá? Mais 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. E então, já temos aqui, ó, 4 menos a raiz de 9, que é 3, né? Quadrado perfeito. 4 menos 3, a gente já sabe que vai dar 1. E aqui em cima, então, raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Esse 1zinho implícito aqui, ó, soma com esse 2. 3 raiz de 3. O 2 que estava aqui nós só copiamos. E o 9 nós tiramos da raiz. Ficamos, então, aí com 2 mais 3 raiz de 3 mais 3. 2 mais 3 deu 5, mais raiz de 3 sobre 1. Esse 1zinho aqui, ele fica implícito, né, gente? Todo número tem 1 no denominador, então ele não precisa aparecer. Portanto, nossa resposta, 5 mais 3, raiz de 3. Ok? Letra C. Nós temos aqui
uma distributiva, certo? Ela já aparece aqui. Outra distributiva, que já aparece aqui. E, por fim, outra que já tem aqui ó, um sinal positivo e um sinal negativo. Já sabemos, então, que os dois elementos ali do meio serão opostos e vão se anular, certo? A gente já vinha vendo isso no exercício anterior. Então, vamos lá. Vamos fazer essas distributivas aqui. 1 vezes 1, que deu 1. 1 vezes raiz de 3, que dá menos raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 1, menos raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3, mais raiz de 9. Agora aqui. 1 vezes 1, que deu 1. 1 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, que dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, que deu raiz de 9. E agora aqui no final, 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes menos raiz de 3, que dá menos raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes 1, que dá mais raiz de 3. E mais raiz de 3 vezes menos raiz de 3, que dá menos raiz de 9. Ok, agora vamos tirar da raiz e juntar aqueles que for possível. No caso aqui, ó, menos raiz de 3 com menos raiz de 3, você fica com menos 2 raiz de 3, porque você tem um implícito aqui e um implícito aqui, certo? Faz a soma aí de dois negativos e tem o menos 2. O raiz de 9 sai da raiz e dá 3. Neste aqui, mesma coisa, o mais raiz de 3 e o mais raiz de 3, que vai dar mais 2 raiz de 3. Esse 1 nós só copiamos e esse 9 sai da raiz, que dá esse 3. Aqui, como a gente já tinha previsto, né? Dois opostos que vão se anular, você vai ficar com 1 menos o 3, que foi o resultado da raiz de 9, certo? Próximo passo, então, nós já vamos aqui, ó. Somar 1 mais 3, que deu 4. O menos 2 raiz de 3 permanece. Aqui o 1 mais 3 também dá 4. O mais 2 raiz de 3, já percebe que a gente vai cortar ele com esse aqui, ó. E aqui, menos o 1 menos 3, que dá menos 2, né? A gente ainda permanece com ele dentro do parênteses por causa desse joguinho de sinal que vai ter aqui, certo? Muito bem. Esse menos 2 raiz de 3 vai cortar com esse mais 2 raiz de 3. E nós ficamos, então, aqui com 4 mais 4, que deu 8. Esse jogo de sinal fez menos com menos, que deu 2. E você vai ficar aí com 10 sobre 5, 10 quintos, que você tem, então, 2 inteiros, porque 10 dividido por 5 é 2. Igual nós conversávamos na aula anterior, né? Coisa boa, quando dá um número desse, parece que o resultado foi mais satisfatório, né? Brincadeiras, né, pessoal? Mas às vezes a gente se sente bem assim mesmo. Muito bem, letra D, então, nós temos 2 raiz de 3 sobre raiz de 5 menos raiz de 3. Multiplicamos pelo seu conjugado, tá? Numerador e denominador iguais. E passamos a fazer a distributiva. 2 raiz de 3. 2 multiplica o que está aqui fora, 2 vezes 1, 2. E o raiz de 3 multiplica o que está dentro da raiz. 3 vezes 5, 15. Mesma coisa aqui. 2 multiplica o que está aqui fora, 2 vezes 1, 2. E o raiz de 3 multiplica o raiz de 3, raiz de 9. Certo? Então, cada um assim, ó. Quem está fora multiplica quem está fora. Quem está dentro da raiz multiplica quem está dentro da raiz. Certo? Aqui embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15. Menos raiz de 3 vezes 5, menos raiz de 15. E menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, menos raiz de 9. Bom, já percebemos que esses dois aqui vão se anular. E nós ficaremos aí com a raiz de 25, que dá 5, a raiz de 9, que deu 3. Certo? E aqui, 2 raiz de 15. Como 15 não tem raiz, ele permanece aqui, o 2 raiz de 15. O 9 é um quadrado perfeito, ele tem a raiz que é 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. E nós ficamos aí, então, com... E aqui, 5 menos 3 dá 2. Simplificamos aqui, né? 2 por 2, que vai dar 1zinho, que está implícito aqui. 6 dividido por 2, que dá 13. Ficamos aí com 15 mais 3. Raiz de 15 mais 3 podia ser também 3 mais raiz de 15, tá? Essa ordem não alteraria o nosso resultado, estaria correto da mesma forma. 36, então, nós temos agora aí o nosso último exercício. Calcule o valor de x em cada situação, racionalizando o resultado. Muito bem? Então, essa raiz de 3 que está aqui multiplicando com o x, ela passa para o outro lado dividindo, certo? E a partir desse momento que ela passa dividindo, o que acontece? Temos uma raiz no denominador. Quando temos raiz no denominador, o que nós temos que fazer?
multiplicar por um inteiro. Como? Fazendo o numerador e denominador iguais. E vamos utilizar raiz de 3, porque é a raiz de 3 que a gente quer tirar do denominador. Muito bem, 5 vezes raiz de 3 é 5 raiz de 3. 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é quadrado perfeito, né? Ela tem seu resultado, podemos tirar da raiz. Ficamos aí, então, com o resultado 5 vezes raiz de 3 sobre 3. Ok? Letra B. X multiplicando raiz de 2 mais 3 igual a menos 6. Raiz de 2 mais 3 está multiplicando x, passará para o outro lado dividindo. E a partir desse momento, então, nós temos uma raiz no denominador. Não podemos ter raiz no denominador. E como aqui é a raiz de 2 mais 3, a raiz não está sozinha, nós vamos, então, multiplicar pelo seu conjugado. Lembrando, o seu conjugado vai trocar o sinal. Então, se era raiz de 2 mais 3, no conjugado passa a ser raiz de 2 menos 3 no numerador e no denominador. Menos 6 vezes raiz de 2 menos 3. E aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 2 vezes menos 3, raiz de 2. 3 vezes raiz de 2 mais 3, raiz de 2. 3 vezes 3, 9, mais com menos, está aqui o sinalzinho de menos. Continuamos, então, trabalhando aqui com o nosso denominador. Menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 são opostos, opostos se anulam. E ficamos, então, com raiz de 4 menos 9. 2 menos 9, certo? Raiz de 4 é 2, menos 9. Ficamos, então, com menos 7 no denominador. Multiplicamos tudo por menos 1 e ficamos, então, com 6 positivo e com 7 positivo. E este é o nosso resultado final. 6 raiz de 2 menos 3 sobre 7. Percebam que nós nem mexemos no nosso numerador, deixamos ele como estava. Nosso objetivo maior era tirar a raiz de 2 do denominador, ok? Letra C. X vezes a raiz de 6 menos 2x igual a 4. Muito bem. O que a gente faz aqui, queridos? Como nós temos o x em dois lugares, a gente chama isso aqui de colocar o x em evidência. Ou seja, o x está multiplicando raiz de 6 e ele também está multiplicando o menos 2. Se a gente for fazer x vezes raiz de 6, é isso aqui. X vezes o menos 2 é isso aqui. É como se a gente fizesse um passo ao contrário, e a gente chama isso de colocar em evidência, certo? Para a gente trabalhar com apenas esse x aqui. E agora sim a gente faz o mesmo passo que a gente vinha fazendo. Se o que está dentro do parênteses multiplica x, ele passa para baixo do 4 dividindo, certo? E assim a gente isola o x e consegue apenas o valor de x. O detalhe é que a gente não pode ter radical, né? Não pode ter raiz no denominador. Ou seja, vamos multiplicar pelo seu conjugado. Aqui era menos 6, vai ficar mais 6. Interessante você perceber que sempre que a gente multiplica pelo conjugado, a gente tem aquela situação de ter um menos aqui, um mais aqui. Ou seja, sempre os termos do meio serão opostos. Nós vamos anulá-los. 4 vezes raiz de 6 mais 2, certo? A gente só coloca aqui o 4 multiplicando raiz de 6 mais 2, ok? E aqui, 6 vezes 6, raiz de 36. Raiz de 6 vezes o 2, 2 vezes raiz de 6. Menos o 2 vezes o raiz de 6, menos 2 raiz de 6. E menos 2 vezes o mais 2, menos 4. Conforme conversávamos, os dois do meio aqui são opostos, eles se anulam. Raiz de 36 é um quadrado perfeito, seu resultado é 6. Então, ficamos aqui com 6 menos 4, certo? Aqui em cima a gente não está mexendo, está deixando do jeitinho que estava. E ficamos aqui, então, com 6 menos 4, 2 no denominador. Podemos simplificar o 4 por 2 e ficamos aí com 2 multiplicando raiz de 6 mais 2 no resultado. Esse é o valor de x. Ok? Letra D. Nós temos aí x vezes raiz de 5 mais x. Vamos colocar em evidência novamente, certo? Colocando em evidência, a gente fica ali com x vezes raiz de 5 mais 1. Não posso só sumir com esse x para lá e não considerar que existia. Tá, querido? Sempre tem aquele 1zinho implícito antes aqui do x, tá? Então, quando eu coloco o x em evidência, eu tenho que manter o mais 1 aqui. Ele não pode sumir. Agora, então, para isolarmos o x, ficamos com o que multiplicava aqui com o x, passa dividindo para baixo do 3, certo?
E ficamos aí com x igual a 3 sobre raiz de 5 mais 1. Opa, é a raiz de 5 mais 1, então a gente vai multiplicar pelo seu conjugado. Raiz de 5 menos 1. Se aqui tem mais, aqui tem menos, vai ter aqueles dois elementos que vão ser opostos que nós vamos cortar depois no denominador, certo? Então vamos fazer aí, ó. 3 vezes raiz de 5 menos 1, a gente pode perceber que a gente está sempre deixando em evidência aqui o 3 multiplicando eles, não está mexendo com o numerador, certo? A gente está trabalhando principalmente com o denominador. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes menos 1, menos raiz de 5. O 1zinho fica implícito aqui, tá? 1 vezes raiz de 5, raiz de 5 positivo, o 1zinho está implícito aqui. E 1 vezes 1, mais com menos dá menos, 1 vezes 1 dá 1. Esse aqui, ó, negativo anula com o positivo, certo? E nós ficamos no denominador, ó, 25 é quadrado perfeito, ele tem resultado, que é o 5. Ficamos então no denominador com 5 menos 1. Aqui em cima não mexemos, só estamos copiando, ficamos aí então com 3 que multiplica a raiz de 5 menos 1 sobre 4, né? 3 quartos multiplicando a raiz de 5 menos 1. Ok? Belezinha? Letra E. 3x igual a x vezes raiz de 2 mais 1. Olha só o que nós vamos fazer agora então. Passamos tudo que tem x para o lado esquerdo e deixamos do lado direito que não tem x, tá? Começamos fazendo isso. Depois, então, nós colocamos o x em evidência, como a gente tem feito aí nas últimas atividades, tá? O xzinho vem para fora e colocamos entre parênteses tudo que era multiplicado pelo x. O 3 era multiplicado pelo x, o raiz de 2 era multiplicado pelo x e o sinalzinho que a gente mantém aqui também. Agora, tudo que está multiplicando o x desse lado passa para o outro lado, dividindo, e dessa maneira a gente consegue isolar o x, porque a ordem do exercício era encontre o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu tenho que isolar o x, tá? Por isso que a gente está trabalhando aqui com deixar tudo em evidência para deixar o x isolado, para assim a gente poder pegar o que estava multiplicando ele e passar dividindo. Detalhe é que sempre está dando uma raiz no denominador, então a gente tem que continuar aí trabalhando com a racionalização, né, dos denominadores. Queridos, o objetivo desse exercício que está nos mandando encontrar o x, na verdade, é porque a gente faça essa racionalização, ok? Então, vamos lá. Multiplicamos pelo seu conjugado. Novamente, a gente presta atenção no detalhe, né? Menos com mais aqui, o resto é tudo igual, os dois elementos do meio serão anuláveis, tá? 1 vezes 3 mais raiz de 2 é 3 mais raiz de 2, né? Qualquer coisa vezes 1 continua sendo ela mesma. 3 vezes 3 deu 9. 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes 3 é menos 3 raiz de 2. E menos raiz de 2 vezes mais raiz de 2 é menos raiz de 4. Muito bem. Os dois elementos do meio, como nós já estamos conversando há algum tempo, eles se anulam, porque são opostos, tá? Um é positivo, outro é negativo, são exatamente iguais. Se anulam, dá zero. 9 menos a raiz de 4, que é 2, né? Quadrado perfeito, ela tem resultado. 9 menos 2 é 7. 3 mais raiz de 2 sobre 7 é o nosso resultado final aqui na letra E. Ok? Letra F. X multiplicando raiz de 3 igual a x menos raiz de 2. Passamos para um lado da igualdade todos que acompanham o x, deixamos do outro lado da igualdade quem não tem o x. Colocamos o x em evidência para que a gente possa descobrir o valor de x, certo? Então, tudo que multiplicava x passa dividindo. Novamente, nós temos aí radical no denominador. Vamos multiplicar pelo seu conjugado, vamos multiplicar por 1, certo? Numerador e denominador iguais, fração aparente, vale 1 inteiro. Novamente, né, nós temos sempre que a gente multiplicar pelo conjugado, pessoal, nós teremos essa situação, tá? Ali um negativo, aqui um positivo, os dois elementos do meio se anularão, ok? Fazendo então a distributiva, menos 2 vezes raiz de 3 mais 1, na verdade a gente está deixando 2 em evidência aqui, né, multiplicando o raiz de 3 mais 1. E não vamos trabalhar com o numerador, vamos deixar ele assim quietinho, tá bom? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes 1 mais 1, raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3, menos raiz de 3, e menos 1 vezes 1 mais 1, menos 1. O positivo e o negativo aqui, que são iguais, se anulam, né? São opostos, eles se anulam. Raiz de 9 menos 1. Raiz de 9 é quadrado perfeito, ela tem resultado, 3 menos 1. Nós ficamos aí com tudo isso sobre 2. Podemos simplificar o menos 2 com o 2 e ficamos aí com menos raiz de 3 mais 1 no nosso resultado final, certo? Queridos,
até a nossa próxima aula. Revejam esse vídeo, tá certo? Assistam mais de uma vez, prestem atenção aos detalhes, tentem se apropriar da forma de resolver cada situação. Elas são todas muito parecidas, é só prestar atenção aos detalhes. Beleza? Combinado? Vejo vocês na próxima semana, na nossa próxima aula. Beijinho, tchau, tchau!